Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje eu estou mais devagarzinho porque a garganta está um pouco inflamada, então a gente vai falar um pouco devagar hoje, ok? Se baralhar um pouquinho a voz aqui, porque até para pronunciar, às vezes as palavras estão um pouco meio confuso, meio complicado. Mas vamos lá, hoje, terça-feira, 17 de junho, né? Estamos aqui para dar continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Nosso tema de hoje é vida simples. O texto está em Marcos, capítulo 10, verso 17 até o 31. Assim diz a história, vamos lá? Quando uma jovem americana decidiu simplesmente simplificar a vida, trocou a sua residência de 3 quartos por uma pequena casa aproximadamente 8 metros. Essa mudança liberou do pagamento mensal do financiamento. Agora ela é dona de uma casa que custou-lhe uma fração do preço e paga muito pouco por mês com as despesas de manutenção. Além de se mudar, ela eliminou muito dos seus bens. Velhas fotos, cartas de amor, até a velha jaqueta da faculdade. Em sua busca pela vida simples, esta mulher não se permite ter mais do que 300 bens. Sua história me inspirou a pensar sobre como está ligado os bens materiais, como me inspirou a pensar sobre como estar ligado a bens materiais pode influenciar a vida espiritual. Jesus encontrou um jovem rico que queria saber como herdar a vida eterna. Ele lhe disse que obedecia aos mandamentos de Deus desde a infância, mas Jesus percebeu a fraqueza desse seguidor das leis. Jesus disse, a dura verdade: falta ainda uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. E me siga. Gostaria que essa história tivesse um final feliz, mas não teve. O desafio de Jesus arrasou o jovem. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Ele sabia que ou teria que escolher Jesus ou ficaria confortável com os seus bens. Como cristãos, nosso chamado para a vida simples não é necessariamente sobre a quantidade ou qualidade de nossos bens. É sobre o que valorizamos. Jesus alertou: onde estiverem as suas riquezas, estará o coração de vocês. Você valoriza status, autoestima, segurança que os bens lhe podem fornecer, ou Jesus, o seu maior prêmio? E aí? O que você valoriza mais? Eu fico impressionado com essa jovem aqui, né? Essa jovem, ela fez uma troca radical, uma mudança radical. E às vezes, tem hora da nossa vida que nós temos que fazer determinadas mudanças radicais para a gente levar a vida como deve levar. O que não pode é as coisas materiais, ela nos afastar dos nossos compromissos espirituais, tirar a gente do foco que é Jesus. E quando qualquer coisa, seja o que for, hoje nós temos aí a tecnologia chamada celular, smartphone, que tem hoje, de alguma forma, afastado alguns dos seus compromissos espirituais. Não leem mais a Bíblia porque o tempo todinho é no TikTok, no Kuwait e outras mais coisas. Temos aí a tecnologia da chamada Netflix, onde se vê filme todos os dias e se prende mais a filmes do que propriamente tirar aquela hora. E geralmente os filmes são de 1h30, mais ou menos,
E que poderia tirar essa hora e meia que você que viu aquele filme ou acompanha aquela série para poder se dedicar a um devocional com Deus, a conversar com Deus, a estar mais próximo de Deus, a ler bons livros, a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus. Infelizmente, em alguns casos, não é assim que funciona. E as pessoas têm mais tempo para essas coisas do que propriamente para Deus. Alguns nem vão à igreja para poder desfrutar dos seus bens materiais, porque acham um desperdício ter tantas coisas, né, para ele, e no final das contas ele não poder desfrutar, e aí tem que largar, tem que sacrificar os cultos da igreja, os seus compromissos na igreja, né? Então essas coisas estão acontecendo hoje em dia, infelizmente. Aqui nós temos aqui o caso desse jovem também, ao contrário da jovem, né? Ele disse: olha, eu estou aqui para poder conhecer, para servir, porque eu conheço todos os mandamentos, e acho que isso vai facilitar Deus. Não é igual aquele caso que as pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecem sabe, esmiuçar a hermenêutica com uma facilidade imensa, sabe usar a exegese, né? Com uma dinâmica extraordinária, mas na hora de seguir Jesus, de largar tudo por Jesus, e aí, às vezes não acontece isso. Era mais ou menos isso, que era esse jovem que ele tinha tudo, era muito rico, mas Jesus sabia que a sua vida estava presa às suas riquezas. O coração dele estava preso aos seus pertences. Isso é problemático e às vezes acontece em nossas vidas hoje. Por isso, a minha palavra hoje é que nós devemos, não é pecado ser rico, não é pecado você ter milhões de dinheiro, não é pecado você ser um bilionário, não é pecado. O pecado está quando como vamos usar isso, né? Às vezes as pessoas acham que é rico porque eu trabalhei, porque eu fiz isso, está certo, eu concordo com você plenamente. Você trabalhou para ter tudo esses bens aqui, mas esquece de um detalhe: eles vão ficar, né? Eles vão perecer, mas quem está em Cristo Jesus, quem vive em Cristo Jesus, permanecerá para sempre. Né? Eu não estou dizendo isso porque eu sou pobre, né? Eu sou pobre, em vista de alguns casos, eu sou muito pobre, né? Tenho minhas dívidas, tenho o meu carro que está com um problema seríssimo lá, tem que resolver problema, não tem como resolver. Tenho a minha casa, está precisando de uma reforma, né? Mas eu não estou dizendo isso porque acontece isso. Eu estou dizendo isso porque a gente procura, né, viver isso. Quem sabe, eu não sei, se Deus me desse o dinheiro, como é que eu reagiria? É melhor que nem, se for para me reagir negativamente, prefiro ficar na forma que eu estou, né? Sinceramente, eu não estou aqui sendo demagogo e nem hipócrita. Essa é a realidade. Porque o que você valoriza é que você vai viver, né? Então vamos tomar cuidado aí, né, com o que nós valorizamos hoje em dia, né? Viver uma vida simples, ela não está... A vida simples, na verdade, para melhorar um pouquinho, a vida simples, na verdade, ela não está, né, pelo status de vida que você tem, pelo dinheiro que você tem, pela vida social que você tem. A vida simples está quando você coloca Jesus no seu coração, mesmo estando numa situação bem elevada financeiramente ou na sociedade, mas você sabe levar isso numa boa, sabe trabalhar isso com simplicidade. É isso que está procurando Jesus hoje, homens e mulheres, né? E uma coisa que eu aprendi, que nós devemos também colocar em prática: se Deus lhe deu, é porque Deus quer que você abençoe vidas, abençoe pessoas, né? Você que está me escutando agora, que está numa situação financeira bem alta, escute o que eu vou te falar. Procure saber e procure pedir sabedoria a Deus para você administrar o seu dinheiro para abençoar vidas, abençoar pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para isso, Deus vai te guiar para isso, né? Eu fico vendo aí algumas pessoas que desfrutam do seu dinheiro, abrem centros de recuperação, abre
trabalhos com crianças e outras mais coisas. Acho legal isso. Deus abençoe essas pessoas, tá bom? Deus abençoe. É uma mensagem bem pesada para uma terça-feira, mas é o que Deus está nos ordenando falar hoje, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada. Desculpe eu não poder expressar tão como eu gosto de expressar, porque hoje a garganta está doendo, até para comer está sendo difícil, né? Mas estamos prosseguindo, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã para darmos sequência aqui nesse trabalho. Vamos lá? O examino diz o seguinte: leia o livro de Salmo, capítulo 23, verso 1, para ver por que o salmista declara: nada me faltará. É um equívoco grandemente de interpretação nessa passagem. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí ele esquece que o contexto, né? O contexto vai dizer que o salmista, que é o Davi, ele estava vivendo um momento difícil. Na hora da adversidade, que ele não tinha nada, Deus estava suprindo a ele, né? Então, nada não me faltará, é que Deus não desamparará você, tá bom? Não interprete isso de outra forma quando a gente tiver a interpretação aí. Vamos lá. Também ia ler a carta de Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13, para obter ideias sobre o contentamento. Leia, eu te aconselho a ler essa Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Vê que Paulo disse: olha, você está em todas as circunstâncias. Que legal. Para terminar, considere o que fazer se há competição entre bens materiais e devoção a Cristo. Olha, Deus, o que você tem que fazer? Eu acho que o conselho aqui, ele não vai ter tanto valor quanto você buscar a Deus essa direção, ok? Como reagiria se tivesse que dispor de tudo, ele restasse somente 300 bens, né? Como é que você ia reagir diante de você? Era tão rico, essa mulher aqui, ela se desfez de uma casa de 3 quartos para ficar numa casa que tinha 8 metros quadrados. Olha só a diferença. Uma casa de 3 quartos daria aí de 200, 300 metros quadrados, mais ou menos. Eu sou um pouco meio leigo nessa área, mas daria mais ou menos isso. A diferença muito grande, mas ela fez, né? E um exemplo para a gente, é um exemplo e algo que a gente deve sempre pensar, refletir e analisar. Deus te abençoe. Até amanhã, tá? Estamos aqui juntos aqui. Deus abençoe.